ela vem a nos apresentar PAHMB, Protocolo de Avaliação de Habilidades Matemáticas Básicas, que ela desenvolve na Sala de Recursos Multifuncionais. Bom dia, Prof. Jaque, seja bem-vindo ao nosso seminário. Olá, bom dia a todos. Um probleminha tecnológico básico aqui, minha câmera começou a reiniciar, né, para ajudar, assim, porque sempre com emoção ou sem emoção, né? Com emoção. Sim. Toda a vida. Então, novamente, seja bem-vinda e a palavra está com você. Sim, eu vou só fazer o compartilhamento aqui, porque eu não, como eu estava entrando ainda, eu não consegui deixar pronto, né? Eu tive que reiniciar o computador, então a coisa ficou um pouco mais lenta. Mas se eu não passar do tempo, não sou eu, né? Então, tem que ter uma questão. Talvez eu dê uma travadinha agora enquanto tá carregando. Deixa eu só compartilhar aqui. Não tem som, pode ser tela, né? Beleza, acredito que esteja aí. Bom dia a todos os colegas, né? É uma imensa satisfação poder estar aqui trazendo o protocolo de avaliação de habilidades matemáticas básicas. O protocolo de avaliação, nós chamamos ele de PAMB, né? O PAMB é o meu produto educacional da dissertação de mestrado, que eu apresentei em janeiro. Então, no mestrado profissional, nós precisamos fazer um produto educacional, um produto que os professores possam fazer uso, né? Não é um mestrado acadêmico, o mestrado profissional tem essa diferença. Não tem esse viés somente acadêmico. A gente acaba tendo um foco maior no professor e naquilo que o professor possa utilizar. Então, tá aí o PAMB, estão conseguindo visualizar? Espero que sim, vamos embora. Acho que a maioria me conhece, né? Ou me conhecia, né? Mudei bastante. A pandemia, né, fez algumas mudanças por aqui. Eu sou Jaqueline Richter. Eu sou nomeada 20 horas na rede municipal como professora de educação especial e tenho 20 horas na rede estadual como professora dos anos iniciais. Estou hoje 40 horas no município de Venâncio permutada, né? Eu estou em permuta com o município de Venâncio Aires. Hoje vou apresentar um trabalho pela MF Dois Irmãos, né? Eu estou aplicando o PAMB lá, faz parte da minha prática como professora da sala de recursos na Dois Irmãos. Pensando um pouquinho do porquê criar o PAMB, né? Por que fazer um protocolo de avaliação? Por que isso se torna algo importante na prática do professor da sala de recursos, do profissional da educação especial? Dentro da resolução número 11 de 2010, né, há as atribuições do professor de educação especial. Então, montei essa tela para o print, tá? Para quem quiser fazer o print mesmo. Não vou ler tudo isso, tá? Os slides depois a gente disponibiliza caso alguém queira ver. O que eu acho muito importante, né? O professor da sala de recursos precisa programar, acompanhar, avaliar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos, tanto na sala comum quanto nos demais ambientes. E pensando nisso, tem a minha atribuição 3, que é produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis. E aí, quando eu preciso fazer a minha atribuição número 1, que é elaborar, executar e avaliar o plano de AE, o plano do atendimento educacional especializado do estudante, eu preciso identificar as habilidades dele. E para identificar as habilidades dele, vem um pouquinho daquilo que a legislação traz, né? O decreto 10.502 de 2020, ele traz muito forte a questão das evidências, das práticas baseadas em evidência. Claro, este decreto, ele é optativo, as redes não foram obrigadas a fazer ou acessar ou, né, seguir ele, porém, ele normalmente, né, a maior parte das redes está seguindo, porque é uma das últimas legislações
que saiu na questão da educação especial. O que seria essa prática baseada em evidências, né? Parece uma coisa diferente. A prática baseada em evidências é quando o professor faz uso de um instrumento de avaliação que já foi testado por algum pesquisador, por outros profissionais, e existem publicações, existem dados confirmando isso. Então, não é só fazer uma folhinha, né? É algo que foi pesquisado, é algo que está pesquisado. E nós, na escola, nós fazemos prática baseada em evidências quando nós pegamos uma avaliação, aplicamos com o aluno, analisamos os erros, as dificuldades, as barreiras que esse aluno vai apresentar, e depois de um tempo a gente faz essa mesma atividade. A gente faz aquela mesma atividade. Por quê? Para mim perceber o crescimento do meu aluno, se eu pegar toda vez um instrumento diferente, eu não vou conseguir analisar se ele melhorou, se ele piorou, se a minha atividade para suprir as dificuldades dele alcançou ou não. Então, o protocolo, o PAMB, vem justamente nesse sentido, do profissional conseguir analisar se o estudante melhorou ou não, né? Se houve crescimento. E aí, pensando um pouquinho nessa questão, que a gente vai para a avaliação diagnóstica. Na sala de recursos, na educação especial da escola, né, da rede pública, nós não laudamos, nós não diagnosticamos, né? Eu não posso dizer se um aluno tem isso ou tem aquilo. Não cabe a mim. Nós, em Venâncio, graças a Deus, temos profissionais que fazem isso. Existem municípios que não têm. Nós temos. Chegarei lá daqui a pouquinho. Então, o que o Lorenzato traz, né? Que quando eu quero proporcionar, quando eu quero trabalhar com um estudante, eu preciso primeiro ver o que ele tem. Eu preciso partir do que ele já sabe. Eu preciso identificar as habilidades que ele já construiu e, óbvio, conseguir identificar as barreiras, as dificuldades que ele ainda precisa construir. Então, eu faço uma avaliação diagnóstica. Eu faço um diagnóstico dele, desse estudante, das habilidades dele, para que eu possa começar a pensar. E na educação especial isso é um pouquinho diferente, né? E na sala de recursos mais diferente ainda. Então, quando nós fazemos a nossa avaliação pedagógica, nós buscamos identificar a situação daquele estudante naquele momento. Porque nós recebemos o laudo. O laudo traz o CID, muitas vezes traz a descrição da questão de aprendizagem desse estudante lá, quando ele foi avaliado. Não é a situação atual dele, né? Então, nós, professores da sala de recursos, sempre identificamos, primeira coisa, avaliação pedagógica, identificar como está esse estudante para que a gente possa pensar realmente o que nós vamos trabalhar com ele. E aí nós começamos, a partir de 2020, a ter essa normativa que nos leva a buscar as práticas baseadas em evidências, que são os testes, que são os protocolos, que são esses materiais que os pesquisadores já publicaram artigos, já trabalham. Claro que grande parte dos testes são pagos, são muito caros. E na rede pública, nós não temos acesso a esse tipo de material. Então, nós procuramos muito materiais que sejam livres, materiais que sejam abertos, materiais que o professor da sala de recursos pode fazer uso sem precisar pagar e sem precisar se preocupar com a questão de direitos autorais. E como eu dizia, nós em Venâncio temos o CIES. O Centro Integrado de Educação e Saúde faz o estudo de caso, faz a avaliação com a equipe multiprofissional e no estudo de caso é relatado como esse estudante está. Então, nós na escola, quando nós recebemos um estudante, o orientador educacional normalmente já nos traz um relato de como foi o estudo de caso desse estudante. Mas nós temos uma migração muito grande e muitos estudos de caso são feitos no ciclo de alfabetização. E esse estudante é atendido até o 9º ano na rede municipal, né? Na rede estadual, depois vai ter ensino médio, alguns deles vão precisar ainda, né, de apoio. E aí, minha área de pesquisa é matemática, né? E quando eu começo a lutar com a matemática, e literalmente, assim, meu mestrado foi uma luta com a matemática, eu sofri muito para conseguir definir o que eu avaliaria. Porque os conhecimentos matemáticos são muito grandes, são muito amplos, há muitas habilidades matemáticas. Então, comecei com Piaget, fui por Camus, passei um montão de autores, e por fim, eu fiquei em Lorenzato. Eu caminhei e até chegar lá embaixo, na base, no pilar da matemática, que são as habilidades matemáticas básicas. E aí, com essas habilidades matemáticas básicas, então, eu defini o PAMB, né, o protocolo de avaliação. O protocolo vai avaliar essas habilidades, a correspondência, a comparação, classificação, sequenciação, ordenação, seriação, inclusão e conservação.
né? E chamei de habilidades matemáticas básicas na falta de um nome, porque, como o Rezende traz, não existe um consenso entre quem estuda e pesquisa matemática. O Lorenzato vai chamar de 7 processos básicos da matemática, mas nos livros dele, ele traz os outros censos também como processos, então eu não consegui fazer uso da nomenclatura dele frente à academia, né? Essas regrinhas. Bom, chegou o PUMB, tá? O PUMB, o objetivo deste protocolo é avaliar as habilidades matemáticas básicas, né? Que possa auxiliar na identificação daquelas que o estudante não construiu ainda, ou que ele está em processo de construção, e aquelas que ele precisa intervenção, né? Tá ali as habilidades e por que usar um PUMB, né? Por que fazer um protocolo de avaliação de habilidades matemáticas básicas? E é o ponto que a gente vai ver daqui a pouquinho no slide onde eu trago os dados. Esse QR Code é um vídeo feito há algum tempo atrás, explicando a parte inicial do protocolo, tá? Bom, a correção, né? Como é aplicada. Pessoal, acho que a colega teve um probleminha de conexão. Vamos só aguardar uns minutinhos para ver se consegue. Ah, já voltou ali, Jaque. Por que Pode não, continuar. né? Com emoção Tem que ter emoção. Com emoção. Então, não, eu já deixo assim 10 mil tela aberta, porque né, o negócio é maluco. Vamos lá, gente. Hoje eu prometi que eu ia ficar no tempo. Correção do PUMB. Muitos testes que a gente utiliza, o aluno zera, né? Quando o aluno erra, tudo ele zera. Então, quando nós construímos o PUMB, a nossa maior preocupação era que o aluno não zerasse. Então, quando o aluno tem um desempenho inferior, quando ele erra a questão, ele ganha um ponto. Quando ele fica intermediário, é isso, não, é aquilo, ele fica na dúvida, ele ganha 2 pontos por questão. E quando ele, né, acha que eu tô louca, ele ganha 3 pontos. Eu utilizei a pontuação de cores, o sistema de cores do IAR, que é um teste que foi criado em 84, né, pelo Sérgio Antônio da Silva Leite, e o IAR, dentro da educação especial, é muito conhecido, então acredito que facilita. Muitos professores alfabetizadores, inclusive, já usaram o IAR, né? O IAR, há alguns anos atrás, havia a prática de se utilizar muito o IAR para fazer a sondagem. Bom, como que se aplica esse protocolo? Como que se vai fazer, então, o protocolo? Para fazer o protocolo, o professor vai precisar de 3 coisas, né? As cartas de aplicação, aqui, cartinhas de aplicação, uma ficha de aplicador, e na ficha tem, então, onde vai marcar as respostinhas, tem a consigna, né? Nós chamamos de consigna a pergunta que é feita. Então, e uma caneta. São as 3 coisas que precisa para aplicar o PUMB. Ele é bem fácil de aplicar, bem prático. Eu trouxe uma carta aqui para mostrar para vocês como são as perguntas. Todas as perguntas do protocolo possuem questionamentos argumentativos, né? O questionamento recursivo, que o Piaget fala bastante, porque quando você pergunta sim ou não, o sim ou não consegue deixar claro qual é o raciocínio da criança. E eu amo essa carta aqui. As cartas possuem um código, tá? Essa é a carta 1, que é a habilidade de correspondência, A2. Por que o A2? Porque aqui na ficha tem o códigozinho A2 para conseguir fazer a correção. Então, todas as cartas têm esse código para facilitar na hora de colocar em ordem, para facilitar também na hora de corrigir e conseguir analisar. Nessa carta aqui, vou ler a perguntinha aqui, né? Porque agora, como eu caí umas 2, 3 vezes, eu fiquei tensa, eu já esqueci o negócio, né? Então, carta 1 a 2. A criança é orientada a não contar. Ela só pode olhar, porque é correspondência visual direta, essa habilidade aqui. Então, a gente pergunta para ele assim, bom, as mãos e os dados representam a mesma quantidade? E aí, a gente tem várias respostas, porque as crianças respondem coisas incríveis, é muito delicioso. Eu já tive estudantes que disseram sim, representam a mesma quantidade. E aí eu pergunto, tá, mas me explica o porquê, questionamento recursivo, né? Por quê?
E aí, normalmente, eles falam 2 mãos e 2 dados. Aí eu coloco resposta intermediária. Né? Ele percebe alguma quantidade, mas ele percebeu os 2. Eu adoro aqueles que dizem, não, são diferentes. Porque ó, esse aqui tem 5, esse tem 3. E aqui tem 4 e 4. Então não é igual. Para eles não é igual. E há aqueles que olham para a carta, olham para mim e falam, é 8? É óbvio que é igual. Então, quando é óbvio que é igual, ele já ganhou 3 pontos, ficou verdinho e vida que segue, né? Então, essa é uma das cartas, né? O protocolo inteiro, ele tem 30 cartas, são as 7 habilidades que são avaliadas, e cada habilidade a gente dividiu em 3 cartas, né? Nível fácil, médio e intermediário, que é justamente para ser mais desafiador e a gente conseguir também avaliar algumas habilidades dos alunos maiores. Aqui é o resultado de uma estudante, essa é a tabela de pontuação. Então, ela fez 4 pontos em correspondência visual direta, ela fez 5 aqui. O que é o vermelho, o verde e o azul? São justamente o código de cores do Sérgio Leite. Então, quando eu olho aqui a tabela dessa estudante, eu consigo nitidamente ver quais são as habilidades que eu ainda preciso desenvolver com ela, quais são as habilidades que eu preciso dar uma trabalhada maior nos atendimentos da sala de recursos para que ela consiga, né, chegar no azulzinho, né? E não é uma questão de time aqui, vejam só, tá? Bom, aqui eu trouxe dados, né? Eu avaliei 17 estudantes, eu faço as avaliações individualmente, né? Quando eles estão sozinhos comigo na sala de recursos, então teve estudantes que eu ainda não consegui avaliar, porque eu tenho alguns grupos que são bem efetivos, que participam bastante dos atendimentos, então a gente não consegue ficar sozinho, mas, enfim, né? A 17 eu consegui fazer. Aqui tá a pontuação total deles, turma, sexo e idade, né? São só dados estatísticos aqui para a gente conseguir ter uma análise. Mas o legal vem para cá, porque essa é a tabela geral de pontuação. Então, na tabela geral de pontuação, eu tenho 14 estudantes que estão em nível intermediário e eu não tenho nenhum estudante que esteja considerado no nível alto ou nível adequado. E para as pedagogas e alfabetizadoras, quando me escutaram falando em inclusão, sequenciação, ordenação, elas pensaram, hã? Isso é educação infantil? Sim, são habilidades matemáticas básicas da educação infantil. E sim, meus estudantes não têm isso construído. E eu tenho 3 que estão na pontuação total, estão abaixo do esperado. Para visualizar um pouco melhor, eu deixei, então, o gráfico de barras, né? 0 em nível alto, 14 no intermediário e 3 no nível abaixo. E aí, já indo para o final, eu sigo, né? Fazendo a avaliação. Nós fizemos agora uma primeira avaliação. Em novembro, dezembro, eu faço novamente essa avaliação, eu aplico novamente o protocolo com eles, e aí nós comparamos os dados. Eles vão poder ver no gráfico, né, como fica a pontuação deles. Então, a gente faz uma avaliação baseada em evidências, em que eles mesmos consigam observar as evidências deles. Muito obrigada. Dúvidas, gritem, berrem, esperneiem, colegas. Eu sei que foi rápido, mas, né, vamos embora. Nós que agradecemos, Jaque, pelo teu relato. Que importante essa tua fala sobre práticas evidenciadas da pesquisa, né? Isso precisa estar norteando toda a educação especial, que deve ter esse viés da inclusão. E são essas pesquisas que contribuem para que essa inclusão ocorra de fato. E nós sabemos da qualificação que temos na nossa rede. Vocês, colegas, sempre em busca de mais aperfeiçoamento, né? Com pós-graduação, mestrado, doutorado, qualificando ainda mais a nossa rede. Tivemos comentários de colegas dizendo que aprendizagem significativa, parabéns pelo trabalho, que trabalho significativo, Jaque, como colega sempre pronta para ajudar e compartilhar seu conhecimento. Eu sou sala de recursos, é meu trabalho. Mas vocês da sala de recursos tem muito essa caminhada e essa importância para os professores que estão no dia a dia na sala de aula, né? Uma palavra de vocês, uma ajuda numa adaptação curricular, né? Que é de direito do aluno, que a gente sabe, né? Mas como a gente fica mais tranquilo quando tem essa caminhada junto com vocês, né? Que são profissionais que estudaram, que se aperfeiçoaram nisso.
Mas aí vem o ponto, nós também temos dúvidas, nós também muitas vezes não sabemos o que fazer, e por isso que eu amo as práticas baseadas em evidência. Por quê? Porque eu não estou dizendo que este aluno não construiu as habilidades da educação infantil. Eu tenho uma pesquisa publicada na biblioteca da FURG dizendo que esta criança está abaixo do esperado, que ele deveria ter conseguido construir na educação infantil e que por algum problema externo, alguma barreira ou interna, né, porque ele está laudado, ele não conseguiu construir. Então, eu preciso identificar exatamente o que ele não tem para mim poder trabalhar. Então, é um trabalho que nós, da sala de recursos, também precisamos muitas vezes garimpar informações, porque acaba sendo difícil, porque o professor, nós fomos criados numa pedagogia onde nós olhávamos para a criança e nós sabíamos de tudo. E hoje, cada vez mais, se vê esse viés um pouco mais científico. Não é clínico, não é médico, é científico. Eu preciso ter alguma pesquisa, eu preciso ter algo que embase. Eu não posso só olhar e imaginar que tudo aparece ali para mim. Até porque as crianças que vão muito em espaços clínicos e terapêuticos, ela... Felizmente tivemos um probleminha de conexão, mas que importante foi a fala da professora Jaque, né? Que dão, elas da sala de recursos, que dão suporte aos professores, também sempre buscam uma qualificação maior, né? Para que possam dar esse suporte de forma tranquila. Mais uma vez, muito obrigada, professora Jaqueline, pelo seu relato.